Muito boa noite, seja bem-vindo ao Por Linhas Tortas, hoje com António Matos da Fonseca. António, muito boa noite. Olá. E hoje olhamos para a Europa. A Europa por causa da Ucrânia, a Europa por causa de eleições legislativas, a Europa também um bocadinho por causa de Portugal. Quando olha para o projeto Europa, olha para quê? Eu acho que a Europa é um bom projeto para Portugal. Acho que a Europa é um bom projeto para a própria Europa. Aquilo que me parece é que a própria Europa se tem acomodado ao longo do tempo até sofrer agora uma crise já com alguns anos, pensando que os problemas se iam resolvendo por si e que, de alguma maneira, alguns países mais poderosos poderiam contrabalançar, sobretudo economicamente, aquilo que seria uma Europa que se pode dizer que realmente tem várias velocidades. E Portugal sempre pertenceu àquela Europa periférica, de uma velocidade mais lenta, de uma adaptação mais lenta, mas também de uma necessidade maior de fazer parte da própria Europa. O projeto europeu é realmente um projeto aliciante, se tivermos em conta que aquilo que se pretende com o projeto europeu é criar um povo europeu, aquilo que até agora ainda não foi possível criar devido às imensas diferenças que a Europa tem, sob o ponto de vista cultural e social. A Ucrânia é um sinal disso. Essa questão do povo europeu ficou claro com esta questão da Ucrânia que existem também vários povos na Europa e alguns, se calhar, muito menos europeus do que o que nós pensávamos. Exatamente, e porque não nos podemos esquecer que nós ainda hoje estamos a viver o síndrome da Guerra Fria, quer dizer, muita gente considera que uma das maiores catástrofes que aconteceu no século passado foi a queda do Muro de Berlim. Pensam assim, não porque propriamente politicamente isso seja uma forma correta para muita gente pensar, mas pelo facto disso ter levado a uma hegemonia muito grande dos Estados Unidos, sobretudo em relação aos outros países. Aquilo que hoje em dia está a acontecer é que está a haver como que um renascimento, ou uma tentativa de um renascimento, novamente, não do Muro de Berlim, não daquela divisão entre o mundo de um lado dos Estados Unidos e o outro do lado da Rússia, neste caso, mas de uma certa maneira começa-se a ver que, como que em miniatura, e sobretudo naquelas paragens, isso começa a acontecer. A influência dos russos, que continuam ainda muito com a União Soviética muito presente, com o comunismo da União Soviética muito presente, e, por outro lado, uma Ucrânia que, de uma certa maneira, se libertou da Rússia e da União Soviética, mas onde continua a viver pelo menos um quinto da sua população russa, com uma influência muito importante naquilo que é o dia-a-dia russo. E acredita, quando olha para esta tensão, aquilo que aconteceu, diz-se muitas vezes que a Europa não fala a uma voz. Não fala a uma voz nas questões económicas, não fala a uma voz nas questões também diplomáticas e, neste caso, acabou por ser uma Europa que não só não falou a uma voz inicialmente, como deu uma resposta mais tardia do outro bloco económico, os Estados Unidos. Sai mal na fotografia. Claro, e já há muito tempo que sai, tendo em conta que aquilo que tem havido, sobretudo nos últimos anos, e relativamente à posição que a Europa, e em particularmente a Alemanha, tem relativamente à Ucrânia, é uma permanente provocação que se tem feito à própria Rússia, não é? Tentando demonstrar à Rússia que a Europa tenta aliciar a Ucrânia para o seu lado, de forma a que a Rússia cada vez fique mais isolada. Coisa que realmente há que ter em conta se pensarmos que hoje em dia a primeira resposta foi dada pelos Estados Unidos, o que é natural, porque os Estados Unidos estão longe, os Estados Unidos não sofrem se não houver uma guerra, e não vai haver com certeza uma guerra, com a proximidade da Rússia, mas a Europa sofre muito com a proximidade da Rússia a partir do momento em que a Rússia possa suspender os envios de petróleo e de gás que diariamente atravessam o seu território em direção à Europa, e em particular à Alemanha. Por isso, neste momento, o que acontece é que depois de todas as provocações que foram feitas à Rússia, neste momento é a própria Europa que se deixa estar, de uma certa maneira, muito quieta e dando o protagonismo aos americanos para tentarem resolver um problema que ela própria também acabou por ser protagonista.
porque, evidentemente, lá está, novamente, os interesses económicos estão acima dos outros interesses e, por isso, eles têm que acautelar, de uma certa maneira, aquilo que é o futuro da sua daquilo que vai acontecer relativamente à política do petróleo e do gás da Rússia em particular. Não deixa de ser engraçado que os problemas económicos são os problemas que normalmente provocam as guerras, mas também são os problemas económicos que as evitam, e neste caso, em particular, talvez sejam as consequências económicas de uma guerra que acabam por fazer com que ela não aconteça. Sim, mas a Europa também não tem propriamente, não está preparada para nenhuma guerra, nem nunca esteve preparada para nenhuma guerra. A Europa nunca, a esse nível de um exército europeu, conseguiu chegar a parte nenhuma. Aquilo que tem acontecido ao longo do tempo é que países europeus têm tido intervenções frustrantes, de alguma maneira, mas importantes, como por exemplo teve a França em África, agora há pouco tempo, ou como tiveram na Síria, não é? Mas são operações isoladas, porque, repare, na Síria a Europa praticamente não teve nenhuma importância, quem interviu foram os Estados Unidos e a NATO, a Europa praticamente ficou de fora, poder-se-ia dizer que a única intervenção que teve foi através da NATO, mas nós não temos propriamente um exército europeu que, numa situação de conflito como este, possa sequer estar organizado para fazer seja o que for. Por isso, o projeto europeu está atrasado, quando pensa nisso? o projeto europeu está muito atrasado. Está muito atrasado porque realmente cada vez o que acontece é que com a integração, e esta integração dos novos países tem sido extremamente lenta, e sobretudo nestes últimos 5 anos desta crise económica que de uma certa maneira tem dividido ainda mais a Europa, tudo realmente se atrasa. Tudo se atrasa e é natural que se atrase, porque a Europa neste momento tem países que estão numa péssima situação, tem outros países como Portugal que estão só numa má situação, poder-se-ia dizer hoje, e tem países que estão numa posição um pouco melhor, como a França, mas que não se sabe muito bem qual é, e outros que são aqueles que dominam, como, por exemplo, a Alemanha. Em maio temos eleições europeias, era mais fácil votar na Europa quando tínhamos pessoas como Jacques Delors ou como Helmut Kohl nas instituições europeias do que é agora? Eu penso que tudo isto tem que ser visto consoante os países e dentro depois de cada país a sua própria atitude relativamente ao Parlamento Europeu. Porque existe uma curiosidade muito grande, é quando nós começamos a ver esta questão dos pró-Europa e os anti-europeístas, começamos a chegar a uma conclusão curiosa. Isso também existe em Portugal, também existe em Espanha, também existe, por exemplo, na Alemanha. No entanto, estes 3 países praticamente não contribuem para o Parlamento Europeu com anti-europeístas. Isto deve-se, pensa-se, ao facto de terem sido países que tiveram ditaduras prolongadas. Então parece que estes países, digo Portugal, Espanha e Alemanha, são países com uma certa cautela, são países mais equilibrados naquilo que são habitualmente as suas escolhas para a Europa. Enquanto que outros países, como por exemplo a França, como por exemplo a Polónia, a própria Inglaterra e depois outros países como a Grécia, em particular, ou a Hungria, são países onde existe uma direita feroz hoje em dia e até alguma neonazi, que a Europa, a uma dada altura, deixou de pensar que alguma vez pudesse voltar a aparecer. Porque hoje em dia não faz sentido, para nós, a existência de partidos neonazis, de partidos de direita com ideias realmente tão antissociais. As ideologias fortes normalmente aparecem quando as pessoas precisam delas, mesmo que sejam as erradas, mas aparecem quando as pessoas precisam. E hoje em dia, um dos síndromes que acontece relativamente a esta eleição europeia é que as pessoas começam a ter medo que realmente os partidos de direita, não há os partidos de direita propriamente ditos, porque existem partidos de direita, estamos a falar dos partidos de extrema-direita, que neste caso se juntam aos partidos de extrema-esquerda no seu anti-europeísmo, possam ganhar muitos lugares no Parlamento Europeu. Mas o que é preciso dizer às pessoas é que o Parlamento Europeu tem um número vasto suficiente de parlamentares, que são 766, e desses nós pensamos que esses partidos anti-europeístas não vão conseguir mais de 160. O que quer dizer que estão muito longe de poderem discutir
o futuro da Europa, aquilo que se vai tratar no futuro na Europa e, de alguma maneira, a estratégia que a Europa poderá encontrar e que vai ter que encontrar no futuro para que cada vez nos possamos acreditar e aproximar cada vez mais do ideal que seria o povo europeu. Em que é que vamos estar a votar nestas eleições? Vamos estar a votar num projeto para a economia, num projeto para a diplomacia? O que é que são as nossas exigências da Europa a estas eleições? Não, na minha perspectiva, nós vamos estar a votar exclusivamente na esperança do futuro, porque não vamos estar a votar na Europa atual, nos parlamentares atuais, nos governos atuais, porque aquilo que tem acontecido, sobretudo nestes últimos anos, é que nós temos sentido uma total falta de solidariedade das instituições europeias. Vamos estar a votar contra a Alemanha? Sobretudo. Não vamos estar. Nós vamos estar a votar a favor da Europa. E ao estar a votar a favor da Europa, estamos a votar a favor da Alemanha. Porque nós pensamos, eu penso em particular, que no futuro tudo haverá que melhorar. E a própria Alemanha, quando deixar de ter esta posição tão extremada relativamente, sobretudo aos produtos e aos problemas económicos que se geram em países menos favorecidos como ela própria, vai começar a compreender que a construção europeia é extraordinariamente importante para ela própria. A Alemanha não se pode esquecer que ela não vive exclusivamente de si própria, vive de toda a Europa, sobretudo porque em termos de consumo é o seu principal cliente e que vai precisar sempre da Europa, não só pela proximidade, mas também pela sua economia. A visão de Schröder. E que isso é extremamente importante e que vai ter que mudar a sua atitude. Nós, o que vamos é dar a oportunidade para que a Europa continue, porque não estamos, pelo menos eu não estou, em particular, a pensar na catástrofe que representaria Portugal poder perder o seu lugar na Europa. António, até para a semana. Até para a semana. António Matos da Fonseca, um olhar sobre a Europa para a semana a mais. Até lá.